Então, meus irmãos, vamos lá. Acordo de Abraão, né? A gente já vem falando aí há 3 anos, né? A gente vem conversando e vocês sabem que a gente está com uma nova roupagem, né? Uma nova linha de tratar certas situações sem muito alarmismo, né? Porque tem gente aí que fala de certas situações, certo? Que como se fosse, né, agora é o fim, acabou. Não, essa situação de assinatura de um acordo entre Arábia Saudita e Israel já vem aí sendo namorado, né, há muito tempo, desde o início de 2022, certo? Tanto que a gente fez várias matérias aqui, falando sobre isso, que 2022 era era a cereja do bolo, né? Era o ano onde Israel iria atrás, né, desse acordo com a Arábia Saudita. Agora, por que é tão importante a Arábia Saudita para os acordos de Abraão? Vocês sabem que em 2020, se não me engano, 2021, né, foi assinado os acordos de Abraão, tá? E no primeiro momento entraram os Emirados Árabes Unidos, né? Entraram aí Marrocos, Bahrein, se não me engano foram só esses, junto com Israel e Estados Unidos. A gente sabe que foi o Jared Kushner quem arquitetou, quem conversou aqui, conversou ali, né? Entrelaçou aí as linhas, né? Encurtou os espaços para que finalmente os acordos de paz ali fossem assinados. Lembrando que não é um acordo de paz pleno ainda, né? Até porque existem vários países árabes, né, que ainda estão com o pé atrás, ainda estão meio que, sabe, receosos de adentrar esses acordos. Porém, contudo, os acordos de Abraão naquele momento foi a porta para que outros entrassem, né? Aí vem o Egito, depois vieram os outros aí por trás, né? Ao pouco se encostando, a Turquia veio, se encostou, mas ainda não entrou, com a condição, né, de resolver a situação da Palestina, assim também como a própria Arábia Saudita já tinha dito que uma das condições para que se resolvesse, para que se tivesse ali uma assinatura da Arábia Saudita com Israel, fosse justamente o quê? A resolução da Palestina, né? Mas pelo que nós estamos vivenciando, vendo, olhando, né? O primeiro estado que os Estados Unidos com o Jared Kushner foi visitar para poder fazer essa assinatura de paz foi logo a Palestina. Foi o primeiro, né? E aí o que aconteceu? Eles não quiseram, certo? De lá para cá sempre teve no governo passado do Bennett, né? Eles abriram a porta para conversação, né? Tiveram encontros, reuniões entre lá os ministros, né? Tanto lá da Palestina como do de Israel, para poder conversar, para poder, né, o Abbas, para poder conversar e ver como é que poderia realizar finalmente esse acordo de paz, mas não rolou, né? A gente sabe também que a Palestina, que tem um grupo lá dentro, né, que um grupo terrorista, certo? Que toma para si, toma posse do povo, né, e alinhado ao Irã, alinhado lá ao Irã, que fomenta ali os problemas com Israel, os ataques, enfim, ele é um ponto de desequilíbrio, né? A Palestina é um ponto de desequilíbrio nesses acordos de Abraão, tá? E aí o que acontece? Adentrando a Arábia Saudita, que é trilhardária, que tem seu próprio projeto 2030, eles possuem os seus próprios projetos. É um país que está se desenvolvendo muito rápido, tem as suas megas construções, os seus megas planejamentos, tá? E eles possuem a sua agenda 2030, certo? Então lá com o Mohammed bin Salman, né, que vocês sabem, né, o bin Salman é um indivíduo muito próximo, né, do próprio Jared Kushner, certo? Ele é muito próximo, amigos muito próximos de WhatsApp, né, conversam sempre, e ele foi até já à Casa Branca, né, o Jared Kushner levou mesmo a Casa Branca na época do Trump, para poder conversar, para bater um papo, ver como é que poderia aí acontecer, né, esses acordos, como é que poderia se aproximar, né, mas ficou só na conversa, né?
até a esse momento. Ficou só na conversa, porém, contudo, todavia, eles já há algum tempo possuem uma relação próxima, né? Próxima. Tem uma relação próxima entre eles de encontros políticos, empresariais. A gente vê muitas fotos deles juntos, né? Muita presença, ambos se admiram, né? São jovens, né? De 40, o Jared tem 43 anos, o Bin Salman talvez tenha um pouco menos, né? Então são jovens e são líderes, né? O Bin Salman é o príncipe que vai assumir lá o reinado em breve, né? Não sei se ele tem um irmão mais velho, eu acho que não. Até porque é o Bin Salman que faz as tratativas hoje, né, de todas as situações aí, certo? Eu acho que ele tem um mais velho, eu acho que ele tem um irmão mais velho, sim, tá? Mas ele que está assumindo aí toda a situação de geopolítica lá da Arábia Saudita. Ele que assume aí toda a situação geopolítica lá da Arábia Saudita. O que importa é que eles, tá, são próximos, certo? Eles são amigos e são próximos, tá? Um judeu, Jared Kushner, e um árabe, né, o Bin Salman, certo? Nos remetendo ao quê? Aos filhos de Abraão, certo? Justamente os filhos de Abraão, que são os descendentes do Ismael, né? Lá do Ismael, que são os árabes, e o outro irmão dele, que é esqueci o nome, vamos lá. Ismael e... esqueci o nome. Para nome eu sou horrível. Ismael e irmão, filhos de Abraão. Isaac, olha, antes de... já veio aqui o Isaac, tá? Então, Isaac, certo? Judeus e Ismael, os árabes, tá? Então, meus irmãos, já era para ter rolado essa assinatura, desde 2022. 22 todinho foi a tentativa de aproximação, né, de finalmente essa assinatura. Não é de agora, todo esse rebuliço, vai assinar aqui, meu Deus, agora é o fim dos tempos, agora é isso. Não é. Essa assinatura, ela já estava prevista desde o início de 2022. Passamos o ano todo de 2022 falando sobre essa possibilidade, tá? E agora a gente tá vendo. Eu até falei que um grande probleminha nessa assinatura é que o Bin Salman, ele não se dá bem com o Biden, tá? O Biden jogou toda a América, a mídia principalmente, contra lá o Bin Salman, porque ele mandou, né, um repórter aí que ficou investigando e tal, ele mandou dormir para sempre. E aí, por conta disso, a mídia americana começou aí, né, a fazer um rebuliço. A gente pensou que quando entrasse o Biden, ele iria esmagar aí os acordos de Abraão, mas pelo que a gente vê, não é isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. O Biden aí segurou um pouquinho, andou um pouquinho mais, voltou um pouquinho, está aí caminhando, meio lento, mas está caminhando. Mas o grande problema aí do Bin Salman é o Biden, tá? Eles não se bicam, eles não se gostam, tá? É só de um proforme mesmo para mídia. Então essa situação aí do Bin Salman com Biden é algo, talvez eles não queiram assinar no governo do Biden, tá? Provavelmente se o Trump voltar, certo? Eu acho que o primeiro ato dele, nos primeiros 6 meses, é finalmente essa assinatura aí com o Bin Salman. Não sei se agora em 2023 vai rolar. Eu tenho dúvidas, tá? Contudo, todavia, pode acontecer, pode. Tá? Porque também tem o tempo, né? O tempo tá passando, mais 1 ano e meio, quase 2 anos aí pro Trump voltar, a situação vai demorando, tá? Mas eu acho que
eles estão insatisfeitos, né, de poderem fazer essa assinatura no governo Biden. Israel está mais perto do que nunca de um acordo de paz com a Arábia Saudita, disse o ministro de Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, na segunda-feira. Em entrevista com o Canal 12, o principal diplomata do país disse que a porta para um acordo mediado pelos Estados Unidos entre Jerusalém e Riad permaneceria aberta até o início da temporada eleitoral americana em março. Embora ele tenha dito que é muito cedo para comentar sobre concessões específicas que Israel pode ter que fazer para um acordo, ele observou que convencer a Arábia Saudita de aderir ao Acordo de Abraão não era apenas um interesse israelense, mas também americano. Os acordos de Abraão são uma série de acordos de normalização com Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos e Sudão, alcançado pelo ex-presidente Donald Trump em 2020. Trazer os sauditas para os acordos ajudaria a estabilizar a região e ajudaria a economia dos Estados Unidos, disse Cohen. Com relação aos palestinos, Cohen disse que, enquanto o assunto era o Acordo de Abraão, já havia provado que a questão palestina não é uma barreira para a paz. Né, eu sempre falei também que se a Palestina não tomasse uma decisão, o rolo compressor ia passar por cima. O rolo compressor ia passar para cima. Se a Arábia Saudita, que outrora dizia que só assinaria com Israel se eles finalmente fizessem a paz com a Palestina, se a Arábia Saudita assinar, os outros virão. Turquia e outros virão. E aí a Palestina, meu irmão, já era. Cohen também afirmou que a reaproximação iraniana com a Arábia Saudita é um show, citando a natureza de demandas sauditas dos Estados Unidos que foram tornadas públicas todas as relações à defesa. Nesse intervalo que Israel e Estados Unidos ficaram nesse ato de poder assinar ou não, a Arábia Saudita assinou com o Irã. Tá? A Arábia Saudita assinou com o Irã alguns acordos, tá? No domingo, no entanto, o legislador de Likud, Yuli Edelstein, chefe do Comitê de Relações Exteriores da Defesa do Knesset, ofereceu uma visão diferente. Em entrevista à rádio do Exército, Edelstein disse: é muito cedo para falar sobre um acordo em andamento. Segundo Edelstein, a questão palestina não era o principal obstáculo para o acordo indicado, ao contrário que os principais pontos de discórdia estavam sendo resolvidos entre Washington e Riad. Isso é papo furado. Tá? Porque uma das grandes situações era a Palestina. Só que o que aparenta é que a Arábia Saudita agora vai seguir a vida. Como devo colocar isso dedicadamente, existem cláusulas que são muito mais importantes ou problemática do que tais e tais declarações do no reino palestino, né? Aí que ele continua falando sobre toda a situação, certo? Mas, como eu falei para vocês, essa situação não é de agora, ela já vem sendo enamorada, né? Ela já vem sendo planejada já no mínimo 1 ano e meio, ou desde o início, né? Porque essa foto aqui, ela já tem um tempo. Na verdade, isso foi até antes, né? Isso aqui tá com a data de 2017, eu não sei se foi de 2017 essa foto, né? Eu acho que o Trump já era presidente, certo? Já era presidente, tá? Então, eu vou até verificar melhor essa foto. Mas, contudo, todavia, se for antes até, a gente já vê ainda uma maior aproximação ainda, né? Se for antes da eleição do Trump, a gente já vê aí... 2017 já estava o Trump? Deixa eu ver aqui. O Trump, presidente, data. Deixa eu ver se ele já estava na presidência. Acho que não, né? Ou foi o início? 2020 mesmo que entrou, né? Então, se essa foto foi de 17, né, isso mostra que eles já vinham aí se aproximando, né? Se aproximando na eleição de 2016. Foi 16. Trump foi eleito pelo Partido Republicano derrotar a candidata de Hillary Clinton. Foi em 16, né? No entanto, perdeu por mais não. Isso, ele já foi concorrente. Que coisa estranha. Eu pensei que fosse 2019. Não, e foi realmente 2017. Faz tempo, né, gente?
Faz tempo. Então ele fez o Acordo de Abraão, né? Quase no último ano dele. Foi quase no último ano dele ele fez o Acordo de Abraão. Faz tempo. A gente pensa que foi agora, há um tempo atrás, né? O tempo tá passando tão rápido, mas tão rápido, né? Que estamos em 23 e ele foi eleito em 17. Né? Rápido, né? Então, essa foto realmente já estava dentro do mandato, foi logo no início aí, né, da presidência de Donald Trump. Então tá aí, no mínimo aí já são 5, 6 anos, né, de conversação, de aproximação entre a Arábia Saudita e Jared Kushner, para vocês verem que isso não é de agora. Não fiquem espantados aí com as notícias, né, de que agora é o fim, agora não é, não. E isso já está sendo enamorado no mínimo uns 5, 6 anos, tá? E eu acho muito difícil, não acho impossível, mas acho difícil que essa assinatura ocorra no governo do Biden, tá? Então, meus irmãos e irmãs, é isso que está acontecendo, tá? O Oriente Médio lá está nesses impasses e a gente sempre falou aqui que os acordos de Abraão é um acordo realmente que cumpre, pelo menos, algumas situações ou talvez alcance 60%, 70% das profecias bíblicas de um governo ali que traria paz, tranquilidade. A gente ainda não viu isso, a gente viu parcialmente, tendo ali a Palestina como uma entidade ou um povo que está ainda perturbando essa paz, tá? Mas, contudo, todavia, com a Arábia Saudita entrando, vamos ver sim outros entrando aí. Essa pode ser uma porta para que em pouco tempo vários outros países árabes adentrem nos acordos de Abraão e a gente possa finalmente vislumbrar aí a profecia da paz plena ali no Oriente Médio, principalmente para Israel, e uma paz que durará pouco, porque logo virá uma grande destruição, tá? Então vamos ficar de olho nisso, é nisso que a gente fica de olho, porque essa paz ainda não está definitiva, não está completa, e a Arábia Saudita trará como se fosse um anabolizante para os acordos de Abraão e será a porta para outros também adentrarem. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ficar de olho, mas essa situação não é de agora. Não é de agora. Acalme seu coração, tá? Era isso que eu falar para vocês, que todas as informações sirva para que nós possamos buscar a Yeshua mais radicalmente, né, nesses tempos que nós estamos vivendo. Muito obrigado, deixe seu like, Deus abençoe, até a próxima, tchau, tchau. Levante a cabeça e segue teu caminho, não andarás sozinho, porque Deus sempre